E se uma nação mencionada, milhares de anos atrás, nas páginas da Bíblia, estivesse destinada a reaparecer no cenário mundial exatamente no momento em que a história caminha para o seu capítulo final? E se uma profecia escrita há mais de 2.500 anos estivesse descrevendo acontecimentos que ainda estão por vir? Entre os textos antigos que intrigam estudiosos e leitores das Escrituras, existe uma pergunta que atravessa gerações. Por que a Pérsia aparece nas profecias bíblicas relacionadas aos últimos dias da história humana? Civilizações inteiras desapareceram, impérios colossais foram reduzidos a ruínas e reis poderosos foram esquecidos pelo tempo. Mas algumas palavras escritas por profetas continuam ecoando através dos séculos. Palavras que mencionam povos, nações e alianças que parecem apontar para um conflito futuro. Para entender essa possível conexão entre a antiga Pérsia e os acontecimentos do fim dos tempos, é necessário voltar milhares de anos no passado, quando um novo império estava prestes a surgir e mudar completamente o equilíbrio de poder do mundo antigo. Naquele período, o mundo era dominado por uma potência que parecia invencível. A Babilônia era o centro político, militar e cultural do mundo conhecido. Suas muralhas gigantescas protegiam uma cidade repleta de palácios, templos e jardins monumentais. Era uma civilização poderosa, temida por seus inimigos e respeitada por suas conquistas. Foi também o império responsável por conquistar Jerusalém e levar milhares de judeus para o exílio. Para o povo de Israel, aquele era um tempo de profunda crise. Longe de sua terra, sem o templo e sem sua capital, muitos acreditavam que o destino da nação havia sido selado. Porém, enquanto o poder da Babilônia parecia absoluto, um novo povo estava se levantando lentamente nas regiões montanhosas do leste. Eram os persas, um povo que até então não ocupava o centro das grandes decisões do mundo antigo, mas que estava prestes a mudar o curso da história. Entre os persas surgiu um líder cuja trajetória rapidamente se tornaria lendária. Seu nome era Ciro. Ainda jovem, ele demonstrou habilidade estratégica e capacidade de liderança, que o destacaram entre outros governantes regionais. Em poucos anos, conseguiu unir tribos e consolidar poder suficiente para iniciar uma expansão militar impressionante. Primeiro vieram as vitórias contra povos vizinhos. Depois, a conquista do poderoso Reino dos Medos. Com cada campanha vitoriosa, o nome de Ciro se espalhava por territórios cada vez maiores. Mas o maior desafio ainda estava diante dele. No horizonte, erguia-se o maior império da época, Babilônia. A cidade que parecia impossível de conquistar. Uma fortaleza colossal, protegida por muros gigantescos e considerada invulnerável por seus habitantes. No ano 539 a.C., algo inesperado aconteceu. O exército persa chegou às portas da Babilônia e, em um movimento estratégico que surpreendeu o mundo antigo, a cidade caiu praticamente sem resistência. A conquista de Babilônia marcou o nascimento oficial do Império Persa como a nova superpotência do planeta. Sob o governo de Ciro, o império rapidamente se expandiu, controlando territórios que iam do Egito até as fronteiras da Índia. Mas o que realmente tornaria esse momento histórico ainda mais impressionante estava registrado em textos escritos muito antes desse evento acontecer. Séculos antes da ascensão de Ciro, um profeta chamado Isaías havia registrado uma mensagem surpreendente. Nela, Deus mencionava pelo nome um líder que ainda nem havia nascido e declarava que ele seria usado para cumprir um propósito específico na história. Quando Ciro assumiu o controle da Babilônia, ele tomou uma decisão que mudaria completamente o destino de um povo exilado havia décadas. Em vez de manter os judeus sob domínio persa, ele decretou que eles poderiam retornar à sua terra e reconstruir Jerusalém. Para o povo de Israel, aquela decisão parecia quase inacreditável. Após anos de exílio, a possibilidade de voltar para casa surgia justamente pelas mãos de um rei estrangeiro. Esse decreto não apenas permitiu a reconstrução da cidade, mas também marcou um momento crucial no cumprimento das promessas registradas nas Escrituras. Para muitos estudiosos, esse episódio demonstra como eventos políticos e decisões de líderes podem estar ligados a algo muito maior acontecendo nos bastidores da história.
Décadas se passaram e o Império Persa continuou dominando grande parte do mundo conhecido. Durante esse período, vários episódios importantes da história bíblica aconteceram. Foi nesse contexto que personagens como Esther surgiram na narrativa. Em um momento de extrema ameaça ao povo judeu dentro do próprio império, uma jovem judia se tornou rainha da Pérsia e desempenhou um papel decisivo na preservação de sua nação. Histórias como essa mostram como a presença da Pérsia na Bíblia não se limita a eventos isolados, mas faz parte de uma sequência de acontecimentos que moldaram profundamente o destino do povo de Israel. Enquanto isso, um homem chamado Daniel vivia entre os grandes acontecimentos de seu tempo. Tendo servido inicialmente na corte da Babilônia, Daniel continuou exercendo influência mesmo após a chegada do domínio persa. Foi durante esse período que ele recebeu visões extraordinárias que descreviam a ascensão e a queda de impérios futuros. Em uma dessas visões, Daniel viu um carneiro com 2 chifres avançando com força contra tudo que estava diante dele. Nenhum animal conseguia resistir ao seu poder. Porém, de repente, surgiu um bode veloz vindo do oeste que atacou o carneiro e o derrubou com violência. A interpretação dessa visão foi revelada ao próprio Daniel. O carneiro representava o império dos medos e dos persas, enquanto o bode representava o império grego, que surgiria posteriormente sob a liderança de Alexandre. Essa visão profética descrevia, com detalhes impressionantes, a transição de poder entre grandes civilizações. Séculos depois, exatamente como descrito, o Império Grego conquistaria a Pérsia e estabeleceria um novo domínio sobre o mundo conhecido. Esse tipo de precisão histórica fez com que muitos estudiosos considerassem as profecias de Daniel como algumas das mais notáveis da literatura antiga. Porém, as visões registradas por Daniel não eram as únicas que mencionavam nações e eventos ligados ao futuro. Outro profeta, vivendo em um período diferente da história de Israel, também registrou palavras que continuam sendo debatidas até hoje. O profeta Ezequiel descreveu um cenário dramático envolvendo uma grande coalizão de nações que se levantariam contra Israel em um tempo futuro. No capítulo 38 de seu livro, ele lista vários povos que participariam dessa aliança. Entre eles, aparece um nome que chama de atenção: Pérsia. A presença desse povo na profecia levantou inúmeras perguntas ao longo dos séculos. Afinal, por que uma nação antiga seria mencionada em um contexto que muitos interpretam como relacionado aos acontecimentos finais da história humana? Esse detalhe se tornou um dos pontos centrais em discussões sobre escatologia bíblica. À medida que os séculos avançaram, o antigo território da Pérsia passou por diversas transformações políticas e culturais. Impérios surgiram e desapareceram, religiões mudaram e fronteiras foram redesenhadas inúmeras vezes. No entanto, a região que um dia foi o coração do Império Persa continuou ocupando uma posição estratégica no mapa do mundo. Hoje, grande parte dessa área corresponde ao Irã moderno. Essa continuidade geográfica levou muitos intérpretes a observar possíveis paralelos entre a antiga Pérsia mencionada nas Escrituras e as nações atuais que ocupam essas mesmas regiões. O Oriente Médio continua sendo uma das regiões mais complexas e influentes do planeta. Conflitos históricos, alianças políticas e interesses estratégicos tornam essa área um ponto central nas discussões geopolíticas globais. Dentro desse cenário, o Irã desempenha um papel significativo nas dinâmicas políticas e militares da região. Para alguns estudiosos da Bíblia, observar essas relações modernas desperta interesse em entender como eventos contemporâneos podem ou não refletir padrões descritos em textos proféticos antigos. Ao longo da história, muitas gerações olharam para acontecimentos de seu próprio tempo e se perguntaram se estavam vivendo perto do cumprimento das profecias finais. Guerras mundiais, crises globais e mudanças profundas na ordem internacional já foram interpretadas por diferentes pessoas como possíveis sinais de tempos proféticos. Ainda assim, as Escrituras continuam sendo estudadas com cuidado por teólogos e historiadores que buscam compreender o significado desses textos dentro de seu contexto histórico e espiritual.
Talvez o elemento mais fascinante dessa história seja perceber como eventos separados por milhares de anos podem parecer conectados por um fio invisível que atravessa o tempo. Um império antigo surge nas páginas da história. Um rei inesperado muda o destino de um povo. Profetas registram visões que descrevem o surgimento de nações e alianças futuras. E séculos depois, leitores ao redor do mundo continuam tentando entender o que essas palavras podem significar. A história da Pérsia mostra que o passado, muitas vezes, guarda pistas importantes sobre o futuro. O surgimento desse império, sua influência nas narrativas bíblicas e sua presença em profecias que falam sobre alianças futuras criam uma conexão intrigante entre história e escatologia. E isso leva a uma pergunta que permanece aberta até hoje. Se impérios antigos foram mencionados nas Escrituras antes mesmo de atingirem seu auge, será possível que outras partes dessas profecias ainda estejam aguardando seu cumprimento? Talvez a resposta esteja nas mesmas páginas antigas que registraram a ascensão da Pérsia, o retorno de Israel à sua terra e as visões proféticas que continuam a intrigar o mundo até os dias de hoje. E se essas palavras ainda tiverem algo a dizer sobre o futuro da humanidade, então a história pode estar caminhando lentamente para um capítulo que ainda está prestes a ser revelado. Se impérios antigos foram mencionados nas Escrituras antes mesmo de atingirem seu auge, será possível que outras partes dessas profecias ainda estejam aguardando seu cumprimento? Ao longo da história, reis surgiram, civilizações desapareceram e fronteiras foram redesenhadas inúmeras vezes. No entanto, as palavras registradas pelos profetas permaneceram intactas, atravessando gerações como um eco vindo do passado. A antiga Pérsia já foi um império que dominou o mundo conhecido, influenciou diretamente a história bíblica e apareceu em profecias que continuam sendo debatidas até hoje. Agora, séculos depois, a mesma região ainda ocupa um lugar central no cenário mundial. Diante disso surge uma pergunta inevitável. Uma pergunta que inquieta estudiosos, historiadores e leitores das Escrituras há gerações. Será que estamos apenas estudando uma história antiga? Ou estamos assistindo, em tempo real, aos primeiros movimentos de uma profecia que caminha silenciosamente para o seu cumprimento diante dos nossos próprios olhos? Obrigado por nos acompanhar nessa jornada. Se você gosta dos nossos estudos, compartilhe com seus amigos. Deixe seu comentário e não esqueça daquela curtida que nos ajuda a manter nosso trabalho. Que Deus te abençoe e até a próxima.